Você tem dinheiro na poupança? E você sabia que mesmo poupando, o seu dinheiro vai perdendo valor ao longo dos anos? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como sair da poupança e migrar para alguns investimentos que são melhores que ela. Oi, eu sou a Bruna Odeps e nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos e comportamento. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como você pode migrar o seu dinheiro da poupança para outros tipos de investimento. A poupança ainda é a queridinha dos brasileiros. Ela é o investimento mais famoso do país. Segundo uma pesquisa que foi feita pela Ambima em parceria com o Datafolha em novembro de 2022, 26% dos entrevistados falaram que investiam na poupança. Ela ficou em primeiríssimo lugar. E o segundo lugar, para minha surpresa, ficaram os fundos de investimento, mas eles perderam de lavada da poupança. 26% investiam na poupança e só 4% investiam em fundos de investimento. Apesar de ser assim tão lembrada pelos brasileiros, a poupança não é um bom investimento. Quando você deixa o seu dinheiro aplicado na poupança, ela às vezes perde para a inflação ou então tem uma taxa de juros real, que é aquela taxa acima da inflação, muito baixa comparada a outros tipos de investimento. Isso acontece porque a regra da poupança não é favorável aos investidores. Quando a taxa Selic está acima de 8,5%, que é o que acontece hoje, ela só vai te remunerar 0,5% mais TR, que é a taxa referencial. E quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, ela vai te pagar 70% da taxa Selic. Para você ter uma ideia, hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano. E a poupança está te remunerando um pouco mais de 8%. É uma diferença de mais de 5% ao ano. E ainda tem outra desvantagem da poupança. Se você coloca o seu dinheiro lá no dia 5, você só vai ter rendimento no dia 5 do próximo mês. Se você tirar o seu dinheiro antes, no dia 4, ela não vai te pagar nada de juros, zero. E assim vai acontecer também nos meses subsequentes. Esse é o aniversário da poupança. Você só tem o rendimento naquela data exata em que você investiu o dinheiro. E por que é que muitos brasileiros ainda acham que a poupança é um bom negócio? Talvez seja porque ela tem a vantagem de não pagar imposto de renda. Mas isso não é uma vantagem comparado a todas as desvantagens que ela traz. Então, antes de te mostrar outras opções para que você possa migrar o dinheiro que está na poupança para outros tipos de investimento, eu primeiro preciso te dar parabéns. Se você tem dinheiro na poupança, mesmo que isso seja um mau negócio, significa que você já conseguiu passar em 2 passos da escadinha dos investimentos. O primeiro deles é economizar e o segundo é poupar. Agora você precisa só um pouco mais de dedicação para passar para o terceiro degrau, que é o degrau dos investimentos. O que eu vou falar agora não são indicações de investimento, mas são produtos que eu acredito que você precisa analisar e entender se faz sentido de acordo com o seu perfil de investidor. O primeiro deles é o CDB-DI, um dos produtos mais comuns nos bancos por aí. O CDB é uma dívida que o banco faz com você, que vai investir. Você empresta dinheiro para o banco e, em troca, ele te dá uma remuneração por isso. O CDBDI é vinculado à taxa CDI, e essa é a taxa que os bancos praticam entre si quando eles precisam de algum empréstimo. O CDI anda muito perto da Selic e a gente pode considerar que o valor deles é praticamente igual. Os CDBs vão variar de banco para banco e o percentual do CDI também vai variar bastante. Mas o que você precisa é buscar uma remuneração que seja pelo menos maior do que a poupança. Se a poupança vai te pagar 70% da taxa Selic, isso considerando que a poupança não tem imposto de renda, você precisa de uma remuneração que seja maior do que essa num CDB. Se a gente considerar a maior faixa de imposto, que é 22,5%, a gente precisa encontrar um CDB vinculado ao CDI que pague pelo menos 91% do CDI.
Com 91% do CDI, o CDB já começa a ganhar da poupança, mas ele ainda não é o melhor. O que você precisa mesmo é buscar uma taxa de pelo menos 100% do CDI, que aí é como se você estivesse investindo em algo que pague 100% da Selic. E como o CDB é um empréstimo que você vai fazer para um banco, é preciso que você tenha pelo menos noção de que aquele é um bom pagador. Então não vai sair investindo seu dinheiro em qualquer banco. Pense sempre em investir em grandes bancos ou pelo menos bancos conhecidos. E se você quer saber um pouco mais como analisar esse tipo de investimento, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo onde eu já fiz uma análise de CDBs. E vale lembrar também que os CDBs, eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Caso você invista até 250 mil em uma instituição financeira e até 1 milhão em instituições financeiras diferentes, se acontecer algum problema com aquela instituição, o FGC garante o seu dinheiro de volta. E se eu pesquisei os bancos que eu tenho conta e alguns bancos que talvez eu gostaria de investir e não achei uma taxa de 100% do CDI, o que é que eu faço? Aí a gente pode partir para uma segunda opção, que é um título público federal chamado Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele também é pós-fixado, ele é vinculado à taxa Selic, ele vai te pagar 100% dela, então é como se você estivesse recebendo 100% do CDI. Às vezes acontece de ocorrer um ágio ou um deságio, ou seja, o Tesouro vai te pagar um pouquinho mais do que aquela taxa ou um pouquinho menos do que aquela taxa. Isso vai estar escrito quando você for pesquisar. Selic mais um percentual fixo. Hoje, por exemplo, o Tesouro Selic está em deságio. Ele está pagando a Selic mais 0,12% ao ano. Esse valor de 0,12% fixo pode interferir no valor do seu título. Então, ele vai ter uma certa volatilidade, que é chamada de marcação a mercado. Eu também vou deixar aqui embaixo, na descrição, um vídeo que eu expliquei direitinho o que é a marcação a mercado. Então, se você quiser entender um pouco mais, vai lá assistir. Como essa taxa fixa geralmente ela é pequena, a volatilidade do Tesouro Selic não é tão grande assim. Mas existe a possibilidade do seu rendimento ficar negativo. Isso não é comum de acontecer, mas já aconteceu. E aconteceu em 2021, lá no período da pandemia. De lá para cá, houve uma certa volatilidade, mas em nenhum outro momento o Tesouro Selic ficou negativo. Esse é um dos motivos de eu não ter colocado o Tesouro Selic como a primeira opção desse vídeo, já que ele rende 100% da Selic. Um outro motivo é que você só consegue comprar o Tesouro Selic em frações determinadas. Hoje, o valor mínimo para você investir no Tesouro Selic 2026 é R$ 131,14. E aí você vai investindo em múltiplos desse valor. Então, se você tiver R$200, por exemplo, para investir durante o mês, você vai ter que investir só R$ 131,14 e esperar até acumular mais dinheiro para poder investir e comprar uma segunda fração desse título. O outro ponto que a gente precisa considerar é a taxa de custódia da B3. Se você investir mais de R$10 mil, você vai ser cobrado 0,20% ao ano. E essa cobrança é dividida em 2 momentos. Lá no primeiro dia útil de janeiro e também no primeiro dia útil de julho. Caso você invista menos do que 10 mil, não há cobrança dessa taxa e o seu rendimento vai ser equivalente ali a 100% da Selic. Caso você invista mais de 10 mil reais, esse percentual da Selic vai cair um pouquinho. Ele vai render em torno de 98,30% da taxa Selic. Então, sempre que você tiver um CDB ou Tesouro Selic para investir, compare ali quais são as taxas e as vantagens de um ou outro. Lembrando que o Tesouro Selic é considerado o investimento de menor risco do país. E a última opção para você sair da poupança é uma opção que eu particularmente não gosto, mas eu trago aqui para que vocês tirem as suas próprias conclusões, que são os fundos de investimento em renda fixa que buscam uma rentabilidade próxima à do CDI. E antes de abordar aqui as vantagens e desvantagens de um fundo de investimento, eu preciso te lembrar que um fundo é considerado um investimento de renda variável
mesmo que ele seja um fundo de renda fixa. E por que é que isso acontece? Porque o fundo vai investir em diversos outros produtos e ele não tem como te garantir uma rentabilidade, que é o que acontece nos fundos de renda fixa. Por mais que você não saiba exatamente quanto você vai receber numa renda fixa pós-fixada, por exemplo, você sabe que é um percentual de uma taxa. Já num fundo de renda fixa, o administrador vai buscar aquela taxa, mas você nunca vai ter a certeza se você vai receber 90% daquilo ou 110%, por exemplo. E qual seria a vantagem de um fundo de investimento? É uma vantagem que não contempla todos os fundos, apenas alguns deles, que é o valor mínimo para você investir. Muitos fundos de renda fixa colocam como valor mínimo para você investir 1 centavo. Então não tem desculpa que você não tem dinheiro. Mas, na minha opinião, as vantagens acabam por aí. E agora eu vou te contar por que eu não gosto de um fundo de investimento em renda fixa. Primeiro, porque esses fundos geralmente têm uma taxa de administração. Ou seja, você entrega o seu dinheiro para um gestor, ele vai escolher onde colocar o seu dinheiro e, por fazer esse trabalho de escolher onde colocar o seu dinheiro, ele vai te cobrar uma taxa. Essa taxa de administração é de geralmente 2% ao ano. E os fundos de renda fixa que a gente tem aqui no Brasil, que buscam a rentabilidade do CDI, geralmente perdem para o CDI. Então, se você encontrar um outro tipo de investimento que vai te pagar 100% do CDI, já é mais vantajoso, porque você vai ter certeza dessa rentabilidade e também não vai precisar pagar taxa de administração para nenhum gestor. E outro ponto que eu não gosto dos fundos de investimento é a antecipação de imposto de renda, chamada de come-cotas. No último dia dos meses de maio e de novembro é cobrado um imposto de renda desse fundo, mesmo que você não tenha resgatado o seu valor de lá. Essa cobrança geralmente é de 15% e depois, quando você resgatar o valor, você vai ser cobrado o restante, se houver um valor ainda residual para cobrar. E por que não é legal esse come-cotas? Porque o valor que é tirado de imposto de renda do seu fundo de investimento poderia ficar rendendo caso você não resgatasse ele. E aqui eu fiz uma simulação para te mostrar qual é a diferença desse come-cotas. Eu considerei só um ano e considerei também que esse fundo está rendendo 100% do CDI. Se você tivesse investido R$1.000 lá no dia 1º de janeiro em um fundo que hipoteticamente renderia 100% do CDI, ou seja, 13,65% ao ano, lá no final de maio, que é quando acontece a primeira cobrança do come-cotas, você teria o valor de R$1.054,76. Com o desconto de 15% do imposto de renda, o seu valor investido cairia para R$1.046,54. Aí o seu dinheiro continuaria rendendo e lá no final de novembro, no segundo come-cotas do ano, o seu valor investido depois do desconto do imposto de renda ficaria R$1.105,31. E agora, se não houvesse o come-cotas, se não houvesse essa antecipação do imposto de renda, lá no final de novembro, o seu valor investido seria de R$1.124,35. A diferença aqui foi de menos de R$20, porque o valor é baixo e o período investido também foi pequeno, só 11 meses. Mas se você deixa o seu dinheiro investido por vários anos, você sempre vai ter a cobrança de imposto de renda em maio e em novembro. E isso vai tirando muito do seu rendimento, que poderia ter ficado lá e aproveitado os juros compostos. Se os fundos têm tantas desvantagens assim, por que é que eu trouxe eles para esse vídeo? Para que você possa investir o seu dinheiro numa situação hipotética de não encontrar nenhum CDB que pague 100% do CDI e também não ter o valor completo para comprar uma fração do Tesouro Selic. Então, naquele caso que a gente falou ali, se você tivesse R$200 e a fração do Selic fosse de 130, você teria que deixar R$70 sem investir. Então, até que você consiga o restante para poder investir no Tesouro Selic, você poderia deixar o seu dinheiro num fundo de investimento, porque ele vai estar te rendendo todo dia, diferente da poupança,
E aí você poderia resgatar esse valor depois e colocar no Tesouro Selic. Se houver disponível CDB 100% CDI ou Tesouro Selic, o fundo não faz mais sentido. E essas são as 3 opções que eu te dou para você analisar com carinho e sair da poupança o quanto antes para não perder mais tanto dinheiro assim. Esses são só os primeiros passos e à medida que você vai começando a entender essa renda fixa pós-fixada, você pode ir partindo para outros tipos de renda fixa e também começar a aprender sobre a renda variável. Então me conta aqui embaixo se você já investe em algum desses produtos. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários também que eu te respondo. Se você gostou desse vídeo e se ele foi importante para você, já curte aqui também, para que o YouTube entenda que esse é um bom conteúdo. E lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente se encontrar aqui na próxima semana. Um abraço e até logo. Tchau!